Olá, sou irmã Domingas, de novo estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Dessa vez eu venho especificar que eu venho apresentar Jesus, como as Escrituras apresenta. Não é sobre as nossas necessidades e o que ele pode fazer por nós. Aqui eu trouxe um título bem específico. Jesus, o benfeitor, quer dizer, Jesus Cristo veio trazendo benefício para a humanidade, né? E muita gente não quer saber, assim, muitas vezes se afasta do convívio da procura permanente de Jesus, porque pensa que Jesus vem trazendo regras, vem trazendo opressão, porque tem regras e regras. Não é verdade. Jesus, ele vem no mundo para trazer benefícios para a humanidade. E hoje eu apresento a vocês, irmãs e irmãos, os benefícios que ele veio trazer para nós, né? Por exemplo, se a pessoa está no escuridão, está nas trevas, ele o quê? Ele se apresenta em João 8, 12, como eu sou a luz, né? Ele é a luz que traz claridade na nossa vida, na nossa mente. Se uma pessoa está perdida, sem direção, né, a tomar, está agoniada, sem direção, ele se apresenta como um caminho. Ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ele se apresenta aqui como o caminho para a humanidade. Então, que coisa boa, né? Se alguém está o quê? Cansado e oprimido, né? Porque nessa geração que nós vivemos, com tantos problemas, com tanta angústia, com tanto desespero que a humanidade vive no tempo de hoje, na atualidade, então ele se apresenta como o quê? Todos que estão cansados e oprimidos, né? Eu vos aliviarei. E ele diz isso aonde? Ele diz isso em Mateus 11, 28. Ele está aqui para poder, que nós podemos ir a ele com essas necessidades, né? Cansado, oprimido. Ele diz que é para ir a ele, que ele nos aliviará. E ele fala a verdade, né? Eu sou prova disso. Ele nos alivia todo momento de angústia, de dor, de sofrimento. Ele vem trazer-nos alívio. Ele também é o nosso advogado, né? Ele é o nosso advogado. E o advogado o que faz? Ele vem pleitear as nossas causas, né? Advogado, ele intercede entre nós e o juiz da nossa vida. E isso Jesus faz. Ele intervém entre nós e o Pai, né? Dizendo, olha, Pai, eu conheço a agonia, eu conheço o que ele está passando. Eu já estive lá no lugar deles, então eu sou ele é aquela pessoa, o advogado, que está entre a gente e o Pai, que nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele disse isso aonde?
que ele é o nosso advogado para com o Pai. Ele disse aqui em 1 João 2:1. O João diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, né? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, Cristo Jesus. Então, o João diz aqui, olha, não pequeis. Não pequeis, não devemos pecar, não devemos facilitar para o pecado da nossa vida. Mas se pequeis, nós temos advogado entre o Pai, né? Um advogado para com o Pai. Então, ele é um sacerdote perfeito, porque em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele traz-nos a lembrar da lei. A lei tinha um sacerdote que apresentava o pecado do povo a Deus, mas não trazia a salvação, mas cobria, né? Então, ele agora veio o sacerdote perfeito, não é? Que está escrito o quê? Ele é um sacerdote perfeito. É em Hebreu 4:14-16. Em 1 Timóteo, é aí que está escrito que ele é um sacerdote perfeito. Ele está escrito em Hebreus 4:14-16, diz: Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quer dizer, nós fizemos um pacto aí, nós entramos no novo pacto. Então, a gente fez uma confissão de seguir, de obedecer a Jesus, porque ele é tudo isso para nós, então ele merece todo respeito, não merece que a gente possa fazer uma promessa para ele de servi-lo, de entender que ele é tudo isso para nós e depois, né, não honrar esse pacto, porque como filhos, né, por intermédia da sua cruz no Calvário, como filho agora, como filho, andemos davante a Deus. É por intermédio de Jesus Cristo, que ele é um sacerdote perfeito, um advogado perfeito, não é? Dessa forma. Então, em Timóteo 2:5, porque diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, muita gente que não sabe, não conhece a palavra de Deus, acha que pega como mediador a qualquer pessoa, a criatura em vez do Criador, né? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, falou, escrevendo ali em Romanos, dizendo que, em Romanos 1, está escrito lá, que Deus tinha abandonado os romanos porque eles acreditavam e invocavam a criatura e obedeciam a criatura em vez do Criador. Jesus é um Criador, porque em João 1, diz que ele veio, era o Verbo, se fez carne, veio habitar entre nós. Então, tudo que foi feito, se não fosse ele, nenhuma das coisas que foram feitas para formar o mundo e as obras que tem no mundo, né? Nenhuma delas teria sido feito. Então, ele é o Criador,
Ele era o Verbo que se fez carne, ele é o Criador. Então não devemos invocar a criatura, que tudo que tem na terra, por homens, por bons que sejam aqui na terra, por bom filósofo que seja, por bom homem que seja, não devemos invocar o nome de um homem falho como somos, para poder ser intercessor por nós, né? Para poder, nós não podemos adorar, invocar, botar um outro intercessor. Ele é o único intercessor, Jesus, entre nós, né? E o homem. Ou, entre nós e Deus, né? O Pai. Por que que podemos ir no trono da graça do Senhor? Por quê? Porque ainda estamos nesse aqui, aonde diz que ele é o sacerdote perfeito, né? Ele é o sacerdote perfeito, que é escrito em hebreu, que ele é o sacerdote perfeito, e tenhamos firme a nossa fé, e depois tem escrito, por fim, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É por isso a gente tem que confiar e no trono da graça de Deus, porque lá está o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. E devemos confiar, né? E devemos confiar. E também não devemos pensar que ele aqui na terra, só um profeta, um grande homem que ensinou grande coisa. Ele é filho de Deus, porque ele, caminhando com seus apóstolos, perguntou para Pedro, para todos os apóstolos que estavam ali, falava: o que diz os homens que eu sou? O que dizem? Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, que era Elia, que é não sei o quê. E Pedro disse: tu és o filho de Deus. E Jesus aplaudiu Pedro, a resposta dele. E ele falou: é isso. Não foi homem, não foi a carne nem sangue que te revelou isso. Quer dizer, isso não veio da tua vontade. Isso foi o Pai, o nosso Pai que revelou que eu sou realmente filho dele, né? Sou filho de Deus. Então, ele é filho de Deus. E quem é filho tem o mesmo DNA do Pai. É feito das mesmas matérias, das mesmas DNA e tudo. Então, flui em Jesus o mesmo DNA do Pai. E então, aqui vem trazendo, em Colossenses 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Colossenses 2:9. Então, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Quer dizer, pois ele, como Deus, divindade. Isso vem de Deus, essa palavra. Essa é uma coisa que divindade que vem de Deus, que nenhum outro homem foi dado esse título. Tu é divino, tu é só Jesus, né? Filho de Deus. Então, nele está toda a plenitude da divindade. Então, a gente pode ir nele sem medo, sem pensar que estão errando, que tem religiões que diz que o pai é um, o filho é outro, então a gente não deve ir no filho, porque o filho não é Deus. Tem muita confusão no mundo, mas a Bíblia nos afirma que ele é filho de Deus e toda a plenitude divina habita nele.
habita nele. Aí o que que ele vem trazendo mais? Ele vem trazendo a salvação, né? Todas essas coisas que Deus, que Jesus é, ainda ele vem trazendo a salvação. Por isso que eu digo, Jesus não vem trazendo condenação para o homem, ele vem trazendo salvação. E hoje é o tempo da graça, né? Em Romano diz, quem falar o nome, invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não é uma invocação desordenada, sem responsabilidade. É uma invocação porque tu já aceitou Ele como Salvador da tua vida. Então, a tua invocação ao Senhor vem com muita fé, porque tu já fez essa, eu e você já fizemos é, essa, como se diz, essa escolha, essa escolha. Porque Deus não pega, o Jesus vem no mundo para poder salvar toda a humanidade. Todos que crerem nele será salvo. Em João 3,16 diz, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Para todos que crerem nele, será salvo. E é o tempo da graça. Todo mundo agora pode crer. Pode crer e também pôr em prática aquilo que ele fala. O Sermão do Monte, para quem está começando em uma vida com Deus, é tudo que Jesus ensinou ali para nós. Então ele diz que as ovelhas dele escutam a sua voz. Aquelas que não escutam a sua voz não são ovelhas dele. E de consequência, quando for chegar o dia do juízo, aí que vai ter o acerto de contas, né? Aí que vai ter o acerto de contas. Não vai pensando que a graça não vai ter acerto de contas, não. Por isso a gente tem que caminhar com Jesus, fazendo a sua vontade, lendo a sua palavra. A palavra dele é como o GPS da nossa vida espiritual. A palavra de Deus na Bíblia é como GPS. Vamos olhar e abastecer da palavra do Senhor. Em outro lugar diz que quando se fala da armadura de Deus, fala que a palavra de Deus é espada para poder desfazer o mal, porque nós estamos carregados de mal em volta de nós, só que a gente não vê o planejamento do mal, tudo aquilo que Jesus não diz, não te ordena para fazer, mesmo que seja em termo espiritual, em nível espiritual, dizendo que é espiritual, mas faz coisa contra a vontade de Deus, está cavando a sua sepultura. Está entrando o quê? Está entrando no poço fundo. Um poço fundo, no poço sem fundo. Porque você vai encontrar espiritualidade no mundo espiritual que ele não governa. Ele governa um mundo que ele projetou, certo? Ele projetou um mundo e projetou um caminho e projetou uma vida para você viver, para você ir para onde ele está preparando. A última coisa que ele disse para os apóstolos, quando ele apareceu Maria e depois apareceu eles, os apóstolos, falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando for terminar de pregar o evangelho no mundo inteiro, ele vem buscar os seus que estão seguindo a ele. Não adianta dizer que é cristão. Dizer que é cristão e andar segundo as suas próprias vontades. Não pode. Aliás, se você fizer dessa forma, você não está fazendo a vontade do seu rei, do seu Senhor. Porque Jesus, além dele ser Senhor das nossas vidas, né? Além dele ser Salvador, ele é Senhor. No tempo dos escravos,
o senhor dos escravos, os escravos não tinham vontade próprias. Eles faziam a vontade do seu Senhor. Então, Jesus, ele se apresenta como Senhor das nossas vidas. Quando nós aceitamos ele como Senhor das nossas vidas, nós nos submetemos à sua palavra, os seus ensinamentos, não é? Então é isso. E por isso que ele é tudo isso e mais, e ele é o nosso Salvador. E vai ter o tempo do juízo e você não é para fazer medo ninguém, porque Jesus ele não pregou tanto o juízo, mas ele pregou sim em muitas parábolas, ele pregou, de certa forma ele pregou, ele falou, olha, quando um senhor for e botar um bocado um monte de responsabilidade nos seus servos, e ele voltar, e esse servo estiver batendo nos seus conservos, e dizer, meu senhor vai demorar a vir, esse servo vai ser jogado fora, nas trevas, e ali vai ter ranger de dentes. Vamos ser jogados na escuridão, nas trevas. Quer dizer que não basta nós dizermos que estamos na igreja, que somos cristãos, né? E fazendo o mal. E continuamos fazendo o mal. Porque ele trouxe a salvação para ir tendo uma mudança. O Espírito Santo que ele nos dá vai fazendo uma mudança. Mas se nós endurecemos nosso coração e não escutamos a voz do Espírito Santo, não queremos a mudança a qual ele designa que nós temos que mudar, então vai ter aquele tempo que vai ser como servo infiel, ser jogado fora. Assim diz a palavra. A pessoa diz, mas você está sendo dura falando essas coisas. Mas você não pode servir sem saber das coisas, caminhar sem saber das coisas, ou então dar pouco valor àquilo que o seu Senhor diz. O que o seu Senhor diz para você, o que o seu Senhor diz para mim. Essas palavras, além de eu falar com vocês, que são meus amigos, que são meus irmãos, ou que ainda não tinham esse conhecimento, além de falar conosco, ele quer que a gente ponha em prática. Não adianta, a palavra de Deus diz que a gente não adianta muitas vezes, uma vez eu li um livro que fala assim, olha, a pessoa tem que, quando for falar e pregar da palavra do Senhor, ele era um homem muito usado, foi nos séculos passados, um homem muito usado, que agora eu não lembro o nome dele. Ele falou o seguinte, que você, quando for falar de Deus, tem que falar as coisas tudo, né? Porque quando você for numa empresa para trabalhar, você vai ter que saber todas as regras da empresa. Todas as regras. Porque quando você for pego em alguma infração, você é chamado, você é repreendido, você tem sua cota de culpa. Então, se eu estou falando do reino de Deus e estou falando só os privilégios, não estou falando o evangelho todo. Estou mascarando as coisas. Jesus não foi assim. Foi o maior pregador, foi Jesus. Ele falou do inferno, ele falou das culpas, ele falou do verdadeiro, da semente que é jogada aí na estrada, umas não dão fruto, outras os passarinhos comem, outras caiu no espinheiro, outras não. Então tem várias pregação que ele diz que, bom,
Nós recebemos a semente, então temos que dar fruto. 100%, 100% dá fruto de quê? De arrependimento, de fruto de arrependimento. Então, se nós arrependemos, fomos verdadeiramente arrependidos, que nós vemos que Jesus veio para nos salvar e nós arrependemos do nosso pecado e nos entregamos para o Senhor e continuar na mesmice, na velha vida, você não recebeu o Espírito Santo. Você não recebeu Jesus com todo o coração. Eu sinto muito, mas eu posso te dizer isso. Você não recebeu. Você fica ali naquela vida cochilando, igual as mulheres, as 5 virgens, as 10 virgens, que ficavam cochilando. Quando o noivo veio, ela não tinha azeite, que ela não tinha fé. Quer dizer, jogando para esse lado, não tinha fé, não tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Então, ela não entrou. Ela não entrou nas nozes, que é o dia que significa entrar no reino, junto com o Senhor. Jesus é a esposa e nós somos a noiva. Mas a noiva tem que estar preparada, tem que estar sem mancha, a roupa tem que estar branca, né? Ficar carregando esses pecadinhos, pecadão, pecadútil. Não fique carregando, né? Peça a Deus ajuda para poder tirar esses pecadinhos, pecadão, porque o pecadinho é aquele que não leva você a se arrepender, porque pensa que não tem nenhum significado, não tem valor, mas que tenha que prestar atenção para diz que as raposinhas, ela quebra a videira, né? Ela, ela estraga a videira passando pela videira. Para quem planta uva, essas coisas, porque eu não conheço muito bem essa área aí, mas a Bíblia falava muito para poder abrir a mente, a nossa mente, ela falava muito da agricultura, da pecuária, para poder, que naquela época era um meio de sobrevivência das pessoas, também de um meio comercial das pessoas. Então, ela, para nos ajudar a entender coisas espirituais, falava muito de vinha, aonde se planta a vinha, a videira, né? Falava muito dessas coisas, falava de ovelha, falava que nós temos que ser ovelha. Ovelha é aquele animal dócil, aquele animal que obedece, que segue o pastor. Então, nós somos ovelha, né? Somos a ovelha do Senhor. E graças a Deus, Ele nos trouxe da vida das trevas para a vida da luz, para que nós podemos proclamar as suas grandes virtudes. O que Jesus fez em pouco tempo de ministério? 3 anos de ministério. O que ele fez? Abalou aquele território lá, aquela vida, aquele povo lá, o povo de Israel, abalou. E chamou Paulo para continuar pregando o evangelho para aqueles que não eram filho do povo de Israel, já que eles disseram, Jesus veio, eu vim para aqueles que eram meu, e aqueles meu não me receberam. Que tristeza! A primeira vez que eu li o evangelho, que eu vi isso, eu chorei. Não chorei porque eu era muito jovem, mas fiquei com isso aqui, assim, preso, assim. Por quê? Como assim? Ele veio para aquilo que era dele e aqueles deles não lhe receberam. Aí eu fiquei bem impressionada com essa palavra que veio da Bíblia. Tá bom, meus amados? Muito obrigada. Tenha uma boa tarde, que aqui é onde eu estou é tarde, é de tarde. Aqui é Suíça. Aqui é escuro, ainda não tem verão, tá muito pouco frio ainda. Que eu oro para seu coração, aqueles que viram esse vídeo, oro para o seu coração,
oro pela sua família, que o Senhor venha trazendo entendimento, venha trazendo ajuda em todos os sentidos, porque Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos trazer benefícios, não foi para nos trazer regras e nem também falta de amor. Ele disse que Ele não veio para isso, Ele não veio para julgar. Nesse tempo da graça, Ele não veio para julgar, Ele veio para poder salvar. Vai vir o tempo do julgamento, mas agora é o tempo da graça. Aproveite, meus amados, o tempo da graça para fazer a vontade do teu Senhor, do Jesus Cristo, que é tão doce, que deu a sua vida por mim, por você. Seu sangue possa nos lavar de todas de nossos pecados, né? Foi para isso que ele veio, foi justo nessa retitude. Foi para isso que ele veio para fazer, para nos salvar. Agora, as outras coisas que nós precisamos, ele também pode nos ajudar, pode nos curar, pode nos libertar, pode nos fazer um monte de coisa, tudo, mas tudo visando a salvação. Tá bom, meus amados? Um abraço. Te vos amo. Beijo.